Econotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Econotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Econotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Hoje vamos falar de um tema que está presente na vida de quase todos, o mercado de trabalho em Portugal e os salários. Emprego, desemprego, salários médios. Já ouviste falar destes conceitos, certo? Mas será que sabes o que é que está realmente a acontecer agora? Vamos explicar tudo, com dados reais e exemplos do nosso país. Porque mais do que números, queremos que percebas o que isto significa para ti, se estás a entrar no mercado de trabalho, a mudar de emprego ou a gerir o teu orçamento familiar. Vamos então começar com os dados mais recentes sobre emprego e desemprego. Em 2025, Portugal tem mostrado uma tendência geral de queda da taxa de desemprego e aumento do emprego. Por exemplo, em outubro de 2025, a taxa de desemprego estava em 5,9%, o valor mais baixo desde 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o INE. Também havia cerca de 5,28 milhões de pessoas empregadas no nosso país. E se olharmos as estimativas provisórias de inícios de 2025, a taxa de desemprego também apareceu em torno de 6,2% em janeiro, o mais baixo em mais de 2 anos, com um número total de emprego superior a 5,1 milhões de pessoas. Estes números mostram que, apesar de ainda termos alguns desafios a enfrentar, o mercado de trabalho português conseguiu integrar mais pessoas e reduzir o desemprego ao longo do último ano. Mas, quando olhamos mais ao pormenor, vemos que nem todos os grupos estão na mesma situação. Em particular, os mais jovens enfrentam os maiores desafios. Segundo análises ao mercado, a taxa de desemprego jovem, ou seja, entre os 16 e os 24 anos, chegou a cerca de 19,5% em 2025, o que é significativamente mais alto do que a média geral do país. Esta diferença mostra que, embora o desemprego global esteja a cair, os jovens ainda têm mais dificuldade em entrar e em permanecer no mercado de trabalho, muitas vezes devido à falta de experiência ou formação específica. E entender isto é importante principalmente se fores estudante ou um recém-formado, para perceberes que pode haver mais competição e que estratégias como estágios ou formação extra podem fazer diferença na altura da tua contratação. Apostem nisso, sem dúvida, porque cada vez mais as empresas querem pessoas com experiência e nós sabemos que é difícil estar a entrar no mercado de trabalho. Como é que é suposto ter uma experiência? Acabei agora de estudar. Pois, exato. Para ter experiência preciso que me aceitem. Por isso é que os estágios são cada vez mais importantes. Mas agora vamos falar sobre outro tema. Vamos falar sobre salários. É algo que interessa a toda a gente. Os dados mais recentes mostram que o salário médio em Portugal ronda cerca de 1.700 euros. Mas há uma grande diferença regional e setorial. Em Lisboa, por exemplo, a remuneração média pode ultrapassar os 1.790 euros, enquanto que em regiões menos desenvolvidas, como Bragança ou Beja, os valores podem estar abaixo dos 1.300. Além disso, embora os salários tenham crescido, a desigualdade salarial também tem aumentado. O número de trabalhadores que recebem mais de 3.000 euros duplicou, mas continuam a apresentar uma minoria, cerca de 2% da população empregada. Isto mostra que, mesmo com o crescimento do mercado de trabalho, nem todos os empregos pagam o mesmo, o que tem implicações significativas na vida das famílias e nas escolhas profissionais. Mas porquê é que isto importa para ti? Então, estes números não servem só para as notícias. Eles descrevem a realidade e aquilo que pode influenciar as nossas opções profissionais. Por exemplo, saber que a taxa de desemprego jovem é alta pode ajudar-te a planear estratégias como formação, estágios ou até estudar em áreas com mais procura. E entender as diferenças salariais regionais pode influenciar uma decisão importante, como aceitar um emprego numa cidade maior ou negociar o teu salário baseado em dados de mercado. E também é bom lembrar que o salário médio é apenas um valor agregado. Há muitas profissões especializadas ou com falta de mão de obra que pagam mais e outras que pagam menos. Tem a ver tudo com a lei da procura e da oferta. Exatamente. Se formos a ver, eletricistas. Conhecem muitos? Não há. Exatamente. Ou seja, os poucos que há conseguem ter uma rentabilidade muito superior, uma vez que há pouca oferta para muita procura. Exatamente. Toda a gente usa eletricidade em casa. O importante a reter é que o mercado de trabalho em Portugal tem vindo a melhorar em termos de emprego, com taxas de desemprego entre os valores mais baixos dos últimos anos. Mas ainda há desafios, especialmente para jovens e em termos de desigualdades salariais. Para quem está a entrar no mercado de trabalho ou a planear carreira, é importante pensar em formação, especialização e mobilidade geográfica. Tudo isto pode influenciar o salário e as tuas oportunidades. Também vale a pena acompanhar dados oficiais do INE e relatórios de emprego para perceber as tendências ao longo do tempo. Por exemplo, há empregos que oferecem salários ou benefícios
para os trabalhadores que aceitarem deslocar-se para o interior. Isso também acaba por ser uma medida para povoar o interior. Para promover também o interior, sim. Então, resumindo, o mercado de trabalho português está a crescer em termos de emprego e a reduzir o desemprego, mas persiste um grande desafio para os jovens e diferenças salariais entre regiões e grupos. Entender estes dados transforma números frios em informação útil para a tua vida profissional e financeira. Este foi mais um episódio do Back Not Talks, esperemos que tenhas gostado. Segue-nos para mais. Até à próxima!